Mas essa relação só tem quem conhece ao Senhor, né? Só os casais que conhecem ao Senhor. Vamos ler a nossa Bíblia nessa hora. Vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Marcos 5, né? Não se preocupe que hoje, antes de meia-noite, nós terminamos o culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostei da animação. Todo mundo paz. Aí, tá vendo? Marcos 5, de 1 a 20. O texto diz: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião. E o meu nome é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que eu os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitaram despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam percebido os fatos contrariaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar. Quanto vale uma vida? A vida daquele homem, né, foi salva por Jesus. Um homem que estava perdido, Jesus, ele faz um alto investimento na vida daquele gadareno,
Foi um grande investimento. Ele enfrentou a fúria do mar, né? Observe que antes de Jesus chegar a Decápolis, Jesus enfrentou uma tempestade, e depois Jesus enfrentou a fúria daquele homem possesso. Observe que o escritor do Evangelho, ele vai de um mar agitado a um homem agitado. Queridos irmãos, humanamente falando, ambos eram indomáveis, ambos estavam incontroláveis, mas Jesus os subjugou a ambos, tanto o mar quanto ao homem indomado. Era noite, depois da tempestade, depois de uma grande tribulação, né? Num lugar deserto, íngreme, cheio de cavernas. Eu quero dizer que ali era um cemitério. Aquele homem estava num cemitério onde haviam corpos expostos e alguns deles em decomposição. O lugar, queridos irmãos, em si já metia medo aos mais corajosos. Os mais corajosos, quando chegavam naquele lugar, já se sentiam assustados, porque era um local assustador. Desse lugar sombrio sai um homem louco, um homem desesperado, desvairado, possesso, um homem que feria-se com pedra. Todos já haviam desistido daquele homem, toda a sociedade já havia desistido dele, mas Jesus, queridos irmãos, eu acredito que aquela viagem, é minha opinião, aquela viagem foi proposital, não foi uma viagem qualquer. Jesus, ele tinha o objetivo de ir àquele lugar. Jesus tinha o objetivo de ir a Gadara e salvar aquele homem. Jesus vai em uma terra de gentílica, uma terra que não era uma terra de judeu. Depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de uma terrível tempestade, para salvar um homem possesso. Observe que Jesus foi naquela cidade única e exclusivamente para salvar aquele homem. Eu quero dizer que Deus se importa com Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Então, queridos irmãos, para salvar um homem possesso, Jesus enfrenta a tempestade. Essa é a expressão do infinito amor de Deus. Deus infinito, o nosso Deus é um Deus que tem um amor. O amor de Deus é de tal forma que ele enfrentou a morte para nos salvar. Mas quanto vale uma vida para Satanás? Qual o valor que Satanás dá a uma vida? Qual o valor que Satanás dava à vida daquele homem? Observe, Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía. Satanás roubou a sua integridade física, porque aquele homem ele se feria com pedras. Satanás roubou a sua família, Satanás roubou a sua mente, Satanás roubou tudo que aquele homem tinha. Satanás roubou a sua liberdade, Satanás roubou a saúde física e mental daquele homem, roubou a dignidade, roubou a paz, roubou a decência daquele homem. É isso que Satanás faz com as pessoas. Ele rouba, ele tira tudo que o homem tem, e foi isso que ele fez com aquele homem. Eu quero dizer que havia dentro daquele homem uma legião de demônios. Uma legião, são muitos demônios, queridos irmãos. Legião era uma corporação de 6.000 soldados. Vamos imaginar que tinham 6.000 demônios dentro do corpo daquele homem, porque era uma legião. Então nada trazia tanto medo e terror, queridos irmãos, quanto uma legião. Aonde uma legião passava, ela deixava tudo devastado. Eu quero dizer que por onde essa legião passava, o rastro de destruição e morte ficava. E era isso que tinha na vida daquele homem, era destruição e morte. Mas eu quero te dizer que aonde Jesus chega, o quadro muda. As cidades eram dominadas e seus habitantes escravizados. Decápolis era uma cidade de sofrimento, era uma cidade onde as pessoas eram possuídas. Uma legião, queridos irmãos, é uma mais poderosa máquina de guerra, e era uma legião que tinha dentro daquele homem, uma legião de demônios furiosos querendo destruir. Então havia um poder destruidor, eu quero dizer, um poder descomunal dentro da vida daquele homem.
E é assim que muitos estão hoje aí. Muitos vivem com esse poder descomunal. O Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele continua destruindo. Não foi só em Decápolis, é aqui em Salvador também, é na Bahia, no Brasil, é no mundo. Satanás continua escravizando o homem. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós podemos ver nesse texto 3 forças trabalhando. Primeiro, Satanás trabalhou na vida daquele homem. Depois a sociedade também trabalhou na vida daquele homem, mas para a felicidade daquele homem, Jesus também trabalhou na vida dele. E Jesus, ele quando trabalha na vida do homem, ele liberta. Então, o que Satanás fez naquele homem, observe, Satanás dominou o homem. A Bíblia diz que ele era dominado por espíritos, queridos irmãos, que o escravizava. Então o gadareno estava possuído por espíritos imundos. O gadareno sofria, então havia uma legião de demônios dentro dele. Eu quero dizer que a possessão demoníaca não é um mito. Talvez alguns pensem que é mito, mas é uma realidade, é uma trágica realidade. Muitos hoje continuam possessos aí e sofrendo nas mãos de Satanás. Eu quero dizer que hoje milhões de pessoas vivem, queridos irmãos, de cabresto na mão de Satanás. Quais são as características de uma pessoa endemoniada? Interessante, né? É que nas religiões de matriz africana, as pessoas que se manifestam as possessões demoníacas é chamado de cavalo, e é isso que Satanás faz com as pessoas, trata como cavalo para ele andar montado. E era isso. Então eu gostaria de falar sobre algumas características de pessoas endemoniadas. Em primeiro lugar, a primeira característica, uma pessoa endemoniada tem dentro de si uma entidade maligna. Essa é uma característica inerente de uma pessoa possessa. Então, esse homem não estava no controle da sua própria vida. Quem controlava a vida daquele homem era Satanás, era aquela legião que ele fazia o que eles queriam. Então, suas palavras e suas atitudes eram determinadas pelos espíritos. E hoje, queridos irmãos, hoje tanto aqui na Sussuarana, quanto em Plataforma, quanto no Cabrito, quanto no Cabula, quanto na Barra e na Ondina, em qualquer bairro, tem pessoas que estão sendo dominadas por Satanás. As pessoas continuam dominadas. Então, ele era um cavalo do demônio, ele era um cavalo daquela religião. Então, um joguete nas mãos dos espíritos ladrões e assassinos. Ele não tinha domínio sobre a sua própria vida, ele fazia aquilo que Satanás queria. Queridos irmãos, é assim que muitos têm vivido. Não pense que você não conhece ninguém, não. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo nessa condição, está vivendo controlado por Satanás. Então, em segundo lugar, a pessoa possessa por demônios manifesta uma força super-humana. Eu acho que todos nós sabemos aqui que o demônio, ele dobra a força das pessoas. Ninguém consegue deter uma pessoa endemoniada. Então, nem as pessoas, nem as cadeias podem detê-lo. Observe que o texto diz que ele quebrava as cadeias, as correntes que eram colocadas nele. Então a força destruidora, porque despedaçava as correntes, não precedia dele. Não era uma força natural do homem, era uma força demoníaca, porque que o Satanás queria ele solto, para que ele viesse a destruir outras pessoas. Observe que quando a gente vê a história desse homem, as pessoas não passavam por perto dele. Então, queridos irmãos, em terceiro lugar, uma pessoa possesso, ele tem frequentes acessos de raiva. Quando vê uma pessoa sempre raivada, sempre de cara feia, sempre emburrado, tem alguma coisa de errado. É o momento de, quando a gente vê alguém muito emburrado assim, coloque a mão na cabeça dele e saia dessa vida agora em nome de Jesus. Talvez seja a possessão demoníaca, porque o demônio, ele não permite que a pessoa seja feliz, porque o sorriso, a alegria é uma expressão do Espírito de Deus, é uma expressão de Deus, e a pessoa possessa não consegue ter felicidade. Então o evangelista Mateus,
narrando esse episódio, ele diz que o endemoniado estava a tal ponto furioso, Mateus 8:28, que ninguém podia passar por aquele caminho, ninguém passava porque ele agredia, ele ia em cima das pessoas. Então, normalmente, uma pessoa possessa revela uma fisionomia carregada de ódio, uma fisionomia assim horrível, e essa é uma característica. E a quarta característica, uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio. Observe que a Bíblia diz que esse homem, ele se cortava, e ele se cortava com pedra. Então, observe que em vez de proteger-se, em vez dele cuidar da sua integridade, observe que nós usamos sapato para proteger os pés, nós usamos calça para proteger nossas pernas, mas ele não se protegia, ele andava nu. Está pensando que ele andava era em um lugar assim tranquilo? Não, era dentro dos matos. Ele se cortava e com pedra ele se feria. Então ele perdeu o amor próprio, não tem amor por si próprio. Como poderia ter amor por outra pessoa? Então quer dizer que o ser maligno que estava dentro daquele homem empurrava ele para as cavernas, queria ver ele dentro das cavernas, queria ver ele sofrendo, queria ver ele privado das suas necessidades. Então a legião de demônios, queridos irmãos, que estava nele, tirou dele o que ele que podiam tirar, queriam matá-lo. O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir, como diz João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Foi isso que Satanás queria fazer com a vida daquele homem. Então o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele tem feito isso na vida de muitas pessoas. Eu quero dizer que ele é o ladrão e assassino. Satanás, ele é o ladrão e assassino. Então há muitas pessoas que hoje ceifam a própria vida porque estão possessos. Foi assim com Judas. Satanás entrou nele e levou ele ao suicídio. Muitos têm se suicidado. Você observe que há pouco tempo atrás, agora graças a Deus parou, muita vida só víamos dizer que não sei quem se suicidou, e até crentes se suicidando, meus irmãos, até povo de Deus se suicidando. Eu quero dizer que em quarto, quinto lugar, uma pessoa possessa, ela pode revelar conhecimento sobrenatural e clarividências, porque Satanás, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele é onipresente. Ele está em todo lugar, ele está aqui dentro da igreja, porque o objetivo dele é tirar a nossa atenção, é fazer com que a gente não preste atenção no culto. Ele, quando a gente sai na rua, ele acompanha as pessoas. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramindo como leão, procurando a quem tragar. Então ele está em todo lugar, ele sabe o que eu faço, ele sabe quem sou eu, ele sabe onde eu ando, mas só que ele não se aproxima, porque nós temos você que é lavado pelo sangue de Jesus, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas Satanás está ao redor, tentando nos destruir, tentando nos tirar da presença de Deus. Então, queridos irmãos, sabia que Jesus, ele sabia que Jesus é o Deus Altíssimo. Jesus, quando se aproxima, observe que a Bíblia diz que ele adorou Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, mas a Bíblia diz que todo joelho tem que se prostrar, até o joelho de Satanás, até Satanás tem que se prostrar, ele tem que se dobrar diante de Jesus. Então os demônios creem na divindade de Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Quando Jesus vem de lá, ele pergunta: o que queres, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque ele sabia de quem Jesus se tratava, ele sabia que Jesus é o Deus Filho, ele sabia que Jesus estava ali, que ele não podia fazer nada contra Jesus. Então a fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé do cristão liberal. Queridos irmãos, é mais poderosa, é uma fé mais potente, né? Então, e o que a sociedade fez por aquele homem? Satanás destruiu a vida dele completamente, mas a sociedade também fez algo. Muitas vezes nós, como sociedade, nós nos omitimos, muitas vezes nós, como sociedade, nós abandonamos, nós deixamos de lado. Então a sociedade afastou aquele homem do convívio social. A sua família certamente não queria mais conta com ele, a sua família não queria mais ver ele, seus amigos não
não se aproximavam dele e nem podiam se aproximar, que talvez se aproximassem seriam feridos. Então o máximo que a sociedade pôde fazer por aquele homem foi tirá-lo de circulação. Eu acho que pegaram ele e levaram para um lugar bem distante, aonde, como ele não tinha um juízo normal, não sabia nem para onde, como voltar, então arrancaram-se da sua família, da sua cidade, destruíram dele, tiraram dele tudo que ele tinha. Olharam para ele como uma causa perdida, disseram: esse aqui não tem mais jeito, esse não serve para nada, esse é um caso perdido. Mas só que quando Jesus ele encontra o homem, ontem nós vimos um irmão que falou que ele era considerado um caso perdido. As pessoas dizem: olha, isso aí merece tomar tiro para morrer logo. Mas ele disse que no dia que Jesus encontrou ele, transformou a vida dele. E assim aconteceu com esse gadareno. No dia que Jesus encontrou com ele, aquele que era um caso perdido, aquele que não tinha mais solução, aquele que não precisava mais para nada, foi transformado, foi modificado, passou a ser alguém que poderia ser reintegrado à sociedade. Então consideravam um caso irrecuperável e descartável como um ser asqueroso. Aquele homem foi descartado. Eu quero dizer que o máximo que a sociedade pode fazer com pessoas problemáticas é isolá-las, é colocá-las sob custódia ou jogá-las em uma prisão. É isso que a sociedade tem feito. Está pensando que só a prisão recupera? Não. 70% aqueles irmãos daqueles que foram presos sai de lá pior talvez do que o que entrou. Alguns ainda se recuperam porque tomam uma posição lá dentro. Então ainda hoje é mais fácil, mais cômodo lançar na caverna da morte. Hoje é mais fácil, queridos irmãos, lançar nos cárceres do que tentar ajudar a pessoa. Aqueles irmãos caem nas garras do diabo. Quando um homem ou uma mulher cai nas garras do diabo, o homem está perdido, porque a atitude da sociedade é abandonar. E foi isso que a sociedade fez. Então a sociedade, aqueles irmãos, acorrentou aquele homem. A sociedade prendeu aquele homem, mas a sociedade não tinha capacidade de resolver o problema daquele homem. Eu quero dizer que a prisão foi o melhor remédio que encontraram. Eu quero te dizer que colocar cadeias em suas mãos e seus pés, mas a prisão não podia detê-lo, porque ele tinha o poder de uma legião sobre a vida dele. Eu quero dizer que ele arrebentou as cadeias e continuou espalhando terror aonde ele andava. Era um homem que espalhava o terror, embora o sistema carcerário seja hoje um fato necessário, mas não é a solução do problema. A prisão não é o problema. A solução do homem perdido, a solução de quem mata, a solução de quem rouba, a solução de quem vende drogas, a solução de quem usa drogas é Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes temos dito: esse aí só indo preso, esse aí só na cadeia. Não, esse aí só Jesus. Nós precisamos orar para que Jesus transforme aqueles que têm vivido à margem da sociedade. Somente o Evangelho tem poder transformador. O Evangelho de Jesus Cristo, somente Jesus liberta. Então não há esperança para o homem, para a família, para a sociedade longe de Jesus. Se colocamos nos cárceres e está longe de Jesus, não resolve o problema. O homem sai de lá a mesma coisa, ou talvez pior. Mas quando nós mostramos entregamos a pessoa a Jesus, quando nós mostramos Jesus à pessoa, automaticamente a pessoa é transformada. A sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. Os porcos eram mais valiosos. Observe que eles expulsaram Jesus, porque Jesus, eles expulsam os demônios daquele homem, lançam sobre os porcos. Então a sociedade de Gadara não apenas rejeitou esse homem, não apenas rejeitou o seu irmão, não apenas rejeitou o meio da sociedade, mas também não valorizou a sua cura. Observe que eles, queridos irmãos, apesar de ver, eles chegam lá, eles presenciam o homem curado, eles presenciam o homem transformado, mas mesmo assim eles expulsam Jesus de lá. Então eles expulsaram Jesus de sua terra, eles amaram mais os porcos do que a Deus. Esses homens, queridos irmãos, os porcos valiam mais do que a vida daquele ente querido deles. Eles valorizavam mais, porque para o homem vale mais o que ele tem do que o que ele é. Eu quero dizer, e o que Jesus fez por aquele homem?
Qual foi o papel de Jesus na vida daquele homem? Jesus libertou esse homem da escravidão e dos demônios. Jesus libertou aquele homem do sofrimento. Então Jesus deu, queridos irmãos, destruiu as obras do diabo na vida daquele homem, porque o diabo ele reinava no coração daquele homem. Satanás reinava na vida daquele homem. Jesus foi lá e destruiu as obras de Satanás. Esse é o papel de Jesus. Então diante dele todo joelho se dobra, até os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Observe que quando a gente chega para um endemoniado, será repreendido em nome de Jesus. Quando falamos em nome de Jesus, automaticamente ele para. Eu quero te dizer que ele certo, Cristo é a autoridade diante dos demônios, Cristo é a autoridade diante dos homens, Cristo é a autoridade diante de todas as coisas. Então Satanás tentou matar Jesus na tempestade para que Jesus não chegasse em Gadara, mas ele sabia que Jesus chegaria lá, que ele não tinha poder de tirar a vida de Jesus, ele não tinha poder de impedir Jesus de operar o que Jesus ia operar. Então, mas em vez de intimidar-se com a legião de demônios, Satanás pensou que Jesus ia se intimidar. Jesus, queridos irmãos, aterrorizou aquela legião de demônios. Jesus fez ele se dobrar. Então Jesus devolveu a esse homem a dignidade e a vida. Jesus devolveu a ele o que ele tinha de mais importante, aquilo que ele tinha perdido. 3 coisas me chamam a atenção nessa libertação. A primeira coisa que me chama a atenção nessa libertação é aquele homem assentou-se aos pés de Jesus. Eu digo, como Jesus é tremendo. Jesus nem mandou. Jesus, quando chegou logo, Satanás já foi adorando a Jesus. Observe que ele vai até Jesus para adorá-lo, porque ele sabia, até Satanás precisa adorar Jesus. Jesus, quando manda, meus irmãos, até Satanás ele obedece. Ele tem que obedecer ao Senhor. Então aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Eu acho que as pessoas que viram isso não entenderam como é que pode. Ninguém se aproxima desse homem. De repente, só em Jesus se aproximar, aquele homem ficou quietinho, como um gatinho manso. O leão se transformou em um gato. Eu quero te dizer que talvez a tempestade que Jesus enfrentou foi para chegar em Gadara, foi provocada por Satanás, porque ele não queria que Jesus chegasse lá, porque ele queria continuar com aquele homem. E é assim com as pessoas que nós conhecemos. Satanás ele quer continuar escravizando o homem. O objetivo dele é continuar fazendo com que o homem se sinta escravo dele, visto que a mesma palavra que Jesus empregou para repreender o vento e o mar, a mesma palavra ele usou para expulsar os espíritos imundos. Então, seria uma tentativa desesperada de Satanás em relação ao mar, em relação a criar a tempestade. Foi um desespero. No desespero ele disse, eu vou fazer uma tempestade, ele não vai chegar lá. Mas ele sabia que ele não podia impedir Jesus, porque querendo Deus, quem impedirá? Satanás não tem poder para impedir Jesus de fazer aquilo que ele quer, né? Não existe a possibilidade. A segunda coisa que me chama a atenção na libertação daquele homem é que o homem estava nu. O homem não tinha roupa nenhuma. Observe que esse homem havia perdido o pudor e a dignidade, meus irmãos. Satanás ele tira a dignidade do homem. Ele andava nu, havia muito que ele não se vestia, havia muito tempo sem colocar uma roupa, tinha perdido o respeito próprio e pelos outros. Ele não se respeitava mais e nem respeitava outras pessoas. Estava à margem da lei, também da decência. Era um homem que vivia à margem da decência. Agora que Jesus o transformou, a primeira coisa é vestir-se. Observe que quando as pessoas chegaram para ver Jesus, os porqueiros foram à cidade para falar o que tinha acontecido, o homem já estava vestido. Certamente os discípulos deram alguma coisa para ele se vestir. Ele já não conseguia mais ficar despido, porque ele reteve, a dignidade dele foi refeita, o pudor dele foi refeito, porque Jesus, quando chega na vida do homem, ele reintegra o homem à sociedade, ele devolve aquilo que Satanás tira. Então a prova da conversão é a mudança. Observe, queridos irmãos, Zaqueu,
né? Um homem amante do dinheiro, um homem que amava o dinheiro, um homem desonesto. Quando ele se converte, a primeira coisa que ele fez, queridos irmãos, foi devolver o que ele tinha roubado. Jesus transforma a vida do homem, Jesus traz dignidade, Jesus traz amor para o ser humano, amor por si próprio e pelo outro também. A terceira coisa que me chama a atenção na libertação daquele homem, é que o homem ficou em perfeito juízo, foi imediato, não foi para uma cura assim, uma cura gradativa, não, foi uma cura de imediato. No momento em que Jesus liberta ele, no mesmo momento ele teve o seu juízo perfeito e restaurado. Jesus ressuscitou, queridos irmãos, a vida daquele homem. Jesus restituiu a sua santidade. Jesus, queridos irmãos, ele fez a diferença na vida daquele homem. Ele restituiu tudo que aquele homem tinha perdido. Observe, queridos irmãos, que aonde Jesus chega, ele restaura mente, corpo e alma. Esse homem não é mais um violento, esse homem não é mais agressivo, esse homem certamente até a sua fisionomia mudou, não estava mais de cara feia, talvez já estivesse até sorrindo, porque a alegria voltou a reinar no coração daquele homem. Só Jesus, queridos irmãos, cura, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus salva. E foi isso que Jesus fez na vida daquele homem. Ele continuou transformando. Jesus, ele transforma monstros, queridos irmãos, em homens livres. Jesus liberta homens cativos da mão de Satanás, transforma em homens livres para fazer aquilo que desejar. Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Observe que os versículos 18 a 20, né? Jesus diz a ele o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus havia lhe fizera, e todos se admiravam. Então ele se transformou, Jesus transformou aquele homem em um missionário. Vá lá e pregue o evangelho, vá lá e fale do meu amor, vá lá e fale para as pessoas o que eu fiz na sua vida. Então Jesus envia esse homem como missionário para a sua casa, para dar o testemunho do poder de Deus através de Jesus Cristo. Então quer dizer, antes aquele homem era um problema para a família, agora ele é uma bênção. Antes era um mensageiro da morte, agora é o embaixador da vida. Antes aquele homem era um necessitado, agora ele está suprindo a necessidade do outro. O nosso primeiro campo missionário, queridos irmãos, é o nosso lar. O primeiro campo missionário daquele homem foi a sua casa, foi a sua família. E observe que o texto diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Ele começou a falar na sua cidade, ele começou a proclamar Jesus Cristo para aquela cidade. Então o homem liberto, curado e salvo, né? Que por gratidão queria seguir a Jesus, mas Jesus pede a ele que seja instrumento nas mãos dele para salvar outros na sua cidade. Então, queridos irmãos, o nosso campo é a nossa casa. Jesus é aquele que tem poder para transformar. Jesus deu integridade àquele homem. Não estaremos credenciados a pregar para os de fora se nós abandonamos o de nossa casa. Muitos querem ser missionários. Eu quero ir para a Índia, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para esse primeiro. Pregue em casa, pregue para a sua família. Ele sabe o que é melhor para nós e ele quer que ganhemos a nossa família, que ganhemos os nossos amigos. O importante é estar no centro da vontade de Deus. E aquele homem passou a viver no centro da vontade do Senhor. Que nós possamos viver no centro da vontade de Deus, que essa seja a vontade de Deus para nós, que a nossa família seja salva, que os que nós amamos nós possamos proclamar para ele aquilo que Jesus fez em nós. Jesus disse a ele: vá lá na sua família, na sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, e fale
sabem o que eu fiz na sua vida, e é isso que Jesus quer que eu faça, é isso que Jesus quer que você faça, que nós proclamemos Jesus como única esperança para o homem, assim como Jesus, queridos irmãos, transformou a vida daquele homem, daquele gadareno, daquele homem de Gadara, assim como Jesus fez uma maravilha na vida dele, Jesus quer fazer a maravilha na vida daquele que você conhece, que está longe dele, mas depende do nosso eu, do nosso abrir a boca, do nosso falar, do nosso proclamar. É preciso proclamar. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus foi a única esperança na vida daquele homem, e Jesus é a única esperança na vida daquele que você conhece, que está aprisionado na mão de Satanás. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir à irmã Edna que esteja orando nessa hora, agradecendo a Deus, porque assim como Ele salvou a vida do gadareno, Ele salvou a nossa vida também. Assim como Ele libertou o gadareno, Ele nos libertou também. Você foi liberto. Talvez no passado fôssemos até endemoniados, porque tem vários tipos de possessão. Eu não sei, né? Muitas vezes éramos possessos e Jesus nos libertou. Então, minha irmã, ore para que Deus continue nos usando, assim como Ele usou o gadareno, que Ele possa nos usar para transformar a nossa família e as pessoas que nós amamos. Oremos com a irmã Edna. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratidão, meu Senhor, pelo teu amor, infinita graça e misericórdia. Amém, Senhor. Gratidão, meu Senhor Jesus, pela tua santa palavra, que falou grandemente aos nossos corações. Amém, Senhor. Assim, meu Deus, nos usa como vaso de bênção, nos usa como servos fiéis, Pai, para assim como o Senhor nos libertou e nos salvou, Amém. possamos levar salvação e libertação a outros. Amém, Senhor. Que possamos começar, Pai, dentro de casa, com os vizinhos, e assim proclamar a tua palavra por todo mundo. Amém. De todas as formas, meu Pai. Vai assim, Deus, nos usando, vai assim enchendo os nossos corações de amor e de fé, para que possamos pregar aquilo que a gente vive, Senhor. Amém. Vai nos transformando também a cada dia, Senhor. Vai nos libertando, vai nos convertendo daquilo que precisamos de conversão. Amém, Para que a Deus. sua obra seja concretizada e que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, Senhor. Gratidão, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Gratidão, Deus, porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Aleluia, Gratidão, Deus. porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos. Amém, Senhor. Deus amado e santo, fica conosco, nos abençoa, nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, podem sentar. Coração silencioso, nós estamos despedidos. Tamires.